que o povo de Deus diga amém. Você trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 17. E eu leio a partir do versículo 17. João 17, até o final do capítulo 17, até o versículo de número 26. João, Evangelho de João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém. Os irmãos podem ocupar o seu lugar. Deus seja louvado, exaltado pela sua palavra. Normalmente a gente está sempre meditando, pensando, às vezes certos textos da Bíblia, né? Esse texto, por exemplo, parece um texto assim, muito repetitivo, né? É Jesus que está orando, não é Jesus, não é João que está orando, não é Pedro que está orando, essa é a oração de Jesus. E Jesus bate muito numa tecla aqui, né? Não só sobre unidade, mas também sobre o fato da sua ligação, da sua intensa, profunda, total comunhão com o Pai. Eu estava pensando sobre relendo essa oração, eu estava pensando sobre isso. Todos nós aqui, penso que se você é um cristão, você pensa assim, que todos nós afirmamos e cremos que Deus é aquele Deus que responde às nossas orações. Quantos aqui sabem que Deus responde? Responde. Temos experiência, temos testemunho, né? Como nós dizemos. E eu sei que você não teve uma oração respondida, você não teve duas, você não teve três, você teve dezenas. Eu que já estou passando para lá de Bagdá, eu acho que eu já tenho mais de 1000 orações que Deus respondeu. Então, agora pensa o seguinte: quando você orou em todas essas orações, e você foi atendido, como é que estava a sua vida? Você lembra de algum momento que você fez uma oração, Deus te atendeu, mas a sua vida com o próprio Deus não era aquele exemplo? Você não estava caminhando de uma determinada maneira como você poderia caminhar, como era vontade de Deus que você caminhasse. Isto é, você estava em estado de graça, você estava sem pecado, você estava sem complicações em seus relacionamentos? Não, nem sempre. Ou você estava vivendo esse tempo de turbulências, um tempo de inquietações, um tempo de murmuração. Eu não sei se eu digo que murmuração é uma droga, se murmuração é uma praga, né? A gente está sempre murmurando.
aproveitar e dar notícias da minha irmã. Ela fez uma cirurgia de emergência séria, operou o intestino, teve que tirar um pedacinho do intestino, ficou no CTI até ontem, até antes de ontem, foi para um quarto, agora está bem. Mas aquele pós-operatório muito atribulado, e toda vez que eu fui visitar minha irmã, que não sei o que, que eu não consigo andar. Pô, eu falei assim, acho que eu vou bater em você aqui no CTI, pô. E ela foi para o quarto, e ontem ela estava conversando com a Kátia, tomara que ela esteja assistindo. Ela foi, a Kátia ligou para ela, estava gozando, ela falou assim, como é que está? Tá, estou bem, então, mas eu tive uma tonteirinha. Ai, meu Deus do céu, uma tonteirinha de nada. Então, para que você falou? Para que você cita coisa que, né? Às vezes a gente parece que está viciado. Resolve, vence, tem grandes vitórias. A gente tem que falar de uma coisinha, tem que reclamar uma coisinha. Quem passa por certas coisas, pô, para de reclamar, reclama de quê, pô? Você operou, está tudo bem. Você vai para o quarto, vai se recuperar, agora um processo. Pronto, você vai reclamar de quê? Às vezes a gente reclama de coisas que não é questão de reclamar, é questão de tomar providência. Para de reclamar, pô. Toma providência. Ai, meu Deus, que calor. Levanta e liga o ventilador, irmão. Vai ficar falando o quê? Liga o ar-condicionado. Não é? Se você não tem ar-condicionado, liga o ventilador. Se você não tem ar-condicionado e ventilador, você manda no seu meio, manda ele ficar te abanando. Vem cá, me abana aqui, escravo. Mas ficar falando só. As necessidades, a gente tem que tomar uma providência, não é assim? Então, às vezes, você, nesse tempo que você murmura, que você está inquieto, que há problema na sua vida, você passou por um problema de saúde, qualquer problema, e nesse momento também Deus ouviu. E eu sei, por experiência própria, que é muito difícil você viver uma vida plenamente em estado de graça. É difícil mesmo, né? Você virar sei lá, é quase como se a pessoa se desumanizasse, se arrancar todos os sentimentos de você. Então isso não é assim. Mas eu quero que você perceba com essas minhas palavras que a oração independe do nosso estado de ânimo, de disposição e até mesmo de vontade. Oramos porque sabemos que alguém vai ouvir, e esse alguém que vai ouvir é Deus. Oramos para que nós possamos também conhecer melhor a Deus, aprender de Deus. E nesse texto, Jesus já estava bem próximo de cumprir os planos do Pai aqui na terra, de ir para a cruz. Por isso ele fez primeiramente uma oração para si mesmo. Ele orou para que o nome do Pai fosse glorificado através da sua entrega, através da sua expiação. Mas ele fez também outra oração, e a oração foi em favor dos seus discípulos. E ainda orou por todos os que viriam a crer nele. Fala para o irmão do lado, nós. Fala, nós dois aqui. Jesus orou por nós dois. E esta oração foi destinada a que nós possamos abraçar a sua mensagem. Abraçar a mensagem do Pai. Na sua oração, Deus faz pedidos. Ele revela a sua vontade para mim e para você. E a primeira coisa que ele disse aqui no versículo 21, para que todos sejam um. Eu acho que desde a igreja primitiva, que unidade é ensinada, é pregada. Fala de unidade, né? E às vezes a gente pergunta assim, mas por que essa dificuldade? Por que nós temos dificuldade com isso? Primeiro que eu penso, nós devemos olhar para a unidade como sendo a vontade de Deus, o propósito de Deus, para que todos sejam um. Deus quer que nós sejamos um. Jesus quer, Jesus pediu que você seja um.
E às vezes você já percebeu que parece que para ser um, para conseguir ser um, eu preciso me humilhar muito, eu preciso me subjugar, eu preciso me sufocar. Eu até gosto da ideia, mas no sentido de os outros serem um comigo, os outros se adequarem à minha maneira de pensar. E a proposta da palavra de Deus e do Senhor é para que todos nós nos adequemos à maneira de pensar de Jesus, o desejo de Jesus, aquilo que Ele espera de você, aquilo que Ele deseja de você. Por que Jesus fez este pedido ao Pai? Porque Ele sabia das dificuldades existentes entre os próprios discípulos que o acompanhavam em viver uma vida de harmonia. Uma vida de harmonia, ela é construída. E se os discípulos que andavam com ele tinham esta dificuldade, imagina nós que não tivemos esse privilégio de caminhar com Jesus, de viver 3 anos ali diariamente com o Mestre. Ouça, o pedido de Jesus, entenda, não foi para que houvesse uniformidade entre nós. Muitas vezes nós somos aspectos, né, que parece que a gente precisa de criar uma uniformidade. Não estou dizendo que isso é um assunto, mas não é a mesma coisa de unidade. É preciso que a gente entenda, é preciso que eu, como um pastor, entenda que eu posso, com um relativo sucesso, conseguir uniformizar a igreja. Mas não significa que, através desse processo, nós vamos ter unidade. E muito menos Jesus pensou em unanimidade entre aqueles que o seguiriam. Ele falou de unidade. Uniformidade nada tem a ver com unidade. Vestir o mesmo uniforme não nos faz um. Você sabe que os militares usam uniformes para parecerem iguais. Os uniformes identificam. E os galões, é galões? Que tem aqui em cima? É galão? Então, os galões, galardões já é outra coisa, já é espiritual. É o sargento, é o capitão, é o almirante, é o general. O general, 4 estrelas. Mas, no entanto, nós sabemos que há muitas diferenças entre eles. Embora eles estejam usando o mesmo uniforme. Guarde isso, o uniforme não nos torna um. Para que esta oração de Jesus se cumpra, é necessário que cada um de nós tome a sua própria decisão. Eu creio que todas as orações de Jesus foram respondidas pelo Pai, mas há certas orações que dependem de condições. Não sei se você pode entender. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, Ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, se não perdoamos os nossos devedores, nós vamos ficar travados. Embora Deus seja poderoso e seja vontade dele perdoar as nossas dívidas, mas há aqui um condicional, há aqui uma condição para que esse perdão aconteça na nossa vida, que a nossa oração seja atendida, respondida, se torne prática, que é exatamente eu perdoar dos outros. Ser um é um dos grandes desafios, penso eu, da igreja nos dias de hoje. Somos demasiadamente independentes para nos enquadrar nesta petição de Jesus. Mas se desejamos contar com a sua graça, com a graça de Deus, precisamos buscar por todos os meios nos tornar um com Cristo, um em Cristo. Porque a forma bem simples, prática de nos tornarmos um, é nos tornarmos um com Jesus.
Se você se tornar um com Cristo, e eu me tornar um com Cristo, seremos um. Teremos a nossa unidade, né? O pessoal gosta de o fator unidade é Cristo. O centro, a chave da unidade é Cristo. Cristo Jesus. Então, isso, se tornar um através de Cristo, em Cristo, se tornar um como povo, pressupõe a prática da humildade, pressupõe a prática da bondade, da submissão, do esvaziamento de si mesmo, do nosso eu, do perdão, abraçar e desejar a verdade. Por isso eu comecei nesse ponto da oração de Jesus. Outra coisa que Jesus quer, que é a vontade de Deus, que Ele quer de mim, de você, né? Eu coloquei esses pedidos, não diretamente, mas a vontade, o pedido expresso. Jesus também orou para que nada nos afastasse da sua presença. A Bíblia diz que nada pode afastar. Mas por que que alguns de nós chegamos na igreja e por que alguns ministros aqui nessa igreja, várias vezes já foi feito, não é? Olha, você que está afastado. Por que está afastado? Então, a vontade de Deus é que você não esteja afastado. Não é a vontade da igreja, não é a vontade do pastor. É também a vontade do pastor. Mas essa vontade do pastor é inspirada, é baseada na vontade do Senhor Jesus. Então, ele diz assim: Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Você sabe por que Jesus fez esse pedido aparentemente fácil de ser compreendido, mas difícil de ser praticado? Ele pediu que nós caminhássemos lado a lado com Ele. E é claro, Jesus conhecia bem a natureza humana, e Ele sabia que a tendência do ser humano é de se esconder. A tendência do ser humano é se retrair, é não participar, é de não se envolver com outras pessoas. Nesses tempos, então, que nós vivemos, a gente está sempre se encaramuçando, está sempre levantando proteções, barreiras, dificuldades, na tentativa de proteger sentimentos, emoções, não é? Isso é uma prática. Às vezes as pessoas falam assim: não, você já notou porque que a igreja, por exemplo, não é essa igreja, a igreja, ela é o maior número de mulheres. Eu não sei exatamente a origem desse negócio, se é a maternidade, se são as suas... mas as mulheres são mais abertas, né? Foi assim com Jesus. As mulheres são mais participativas, as mulheres, elas são mais, se abrem mais, aderem com mais facilidade, né? Os homens, né, são mais assim, né, mais muito na sua, se preservam, se autopreservam demais, não gostam de se expor, né? A mulher fala, chora. O homem faz uma força para não chorar. Por quê? Né? Só um instante. A gente está sempre escondendo. Está sempre... Não desejamos que as outras pessoas, os amigos até, a nossa família até... Ela veja que nós fomos tocados, atingidos de alguma maneira, não é? Então, Jesus conhecia bem isso. Jesus conhecia bem essa situação. Você sabe que, não sei se já chegou, mas há pouco tempo a população do mundo estava chegando perto de 8 bilhões de pessoas. As previsões aí, não sabe se é isso mesmo, mas há uma
uma previsão, não sei se ela está de pé, que até 2050, nós estamos em 2020, que daqui a 30 anos a população chega a 10 bilhões. Com coronavírus, com tudo que é vírus e problema e desastre ambiental, e tsunami, furacão e guerra, sei lá. E não é assim que a maioria, a grande maioria, vive vida solitária. A verdade é que vivemos em grupos, mas estamos, na maioria das vezes, sozinhos. Temos grupos Brasil, nações, grupos estados, grupos familiares, mas estamos sempre, na maioria das vezes, melhor dizendo, não sempre, nós estamos sozinhos. E o maior desejo de Jesus foi, enquanto viveu aqui na terra e continua sendo a razão da sua oração, é que nós estejamos sempre próximos a Ele. Se há uma pessoa que conheceu a solidão, pode ter certeza que essa pessoa foi Jesus, sendo quem Ele é. Por isso pediu ao Pai, e com certeza esta oração já foi respondida e continua sendo respondida por todos que a fizerem. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Uma outra petição foi feita na oração sacerdotal, capítulo 17, versículo 25 e 26. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus, então, deixou nesta petição uma responsabilidade. Eu não sei se você é dessa pessoa que, com justa razão, se orgulha, entre aspas, porque você é uma pessoa cumpridora das suas responsabilidades. Eu tenho isso. Eu me aplico nas minhas responsabilidades. Pagar a César o que é de César, fazer aquilo que precisa ser feito. Estava falando para um pastor essa semana, a nossa vida é essa. Não sabe obedecer, fazer o que tem que ter feito, pede para sair. Mas essa é a vida do pastor. Processo pastoral é um processo de esvaziamento do eu, da tua vontade. Tem que abrir mão. Se não abrir mão, você morre. Se você ficar numa certa dependência, é assim mesmo, pastor. Tem que, né? A gente tem que dar, entender, compreender. Se eu ficar fixado que as pessoas não me compreendem, que as pessoas não... Poxa, eu não estava nem mais casado com a Cátia. Ô mulher que não me compreende. Não é assim. Então a gente tem que fazer. Eu tenho que ter consciência das minhas responsabilidades. Eu acho que muito problema no casamento é porque a pessoa não entendeu a sua responsabilidade. Né? Ainda mais se você amar mesmo. O amor nos traz mais responsabilidade. Amar, dizer que ama alguém, é mais responsabilidade. Se você não cumprir responsabilidades relacionadas ao amor, você pode ser preso. Se você não amar seu filho, abandonar seu filho, deixar seu filho no hospital, largar seu filho, você tem responsabilidade. A lei mas é por causa do amor, por causa do sentimento que há nessas questões. Então, Jesus deixou nessa petição, uma responsabilidade. O mundo continua desconhecendo a graça, às vezes o mundo dentro da sua casa, a parcela do mundo que mora lá, a parcela do mundo da sua família, desconhecendo a graça, desconhecendo o amor, desconhecendo a bondade, desconhecendo as intenções de Deus. A visão de que o mundo tem de Deus é completamente distorcida. Deus não nos chamou
Você acredita no juízo de Deus? Você acredita no juízo de Deus? Eu também acredito. Acredito e tremo. Eu acredito. Agora, não me mandou pregar isso. Não me mandou pregar isso. Não, mas, bispo, dá licença, mas João Batista pregou. Arrependei-vos, é chegado o juízo, o reino de Deus, raça de... Mas não é não pregar que não tem céu e que não tem inferno. Não omitir essa informação. Mas nós temos que pregar a graça, o amor de Deus. Jesus exortou várias vezes os fariseus, os mestres da lei, e nem por isso as pessoas deixaram de receber a mensagem da graça dele, do amor dele, do cuidado dele, da bondade dele. Porque é impossível. Está me ouvindo, irmão? Está ouvindo, não? Sim. É impossível você amar e não ter gesto de bondade. Quando o marido é mau, mas esse cara é mau, esse cara não me ama. Se você faz maldade com alguém, se você faz maldade com uma criança, você faz, poxa, qual a mensagem você está passando para a criança? Qual a mensagem você está passando para as pessoas? Então, a bondade, generosidade. Geralmente a gente fala assim, maridos, para de ser miserável. Mas eu vou aproveitar que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Mulheres, para de ser miserável, irmã. Irmã, pelo amor de Deus, para de sonegar. Para de sonegar. De vez em quando, eu até ultimamente não tenho tido o privilégio, né, de atender muitas pessoas. Preciso retomar esse trabalho meu como pastor. Mas eu sempre conversei com certas pessoas que vieram trazer problemas assim. A irmã vem reclamar, cobrar um monte de coisa. Eu logo destino que é falta de generosidade dela. Irmã, faz um carinho no sujeito, você não dá nada. Você fica encastelada. Eu estou aqui. Mas desse jeito, com essa cara? Dá, irmão. Entendeu? Tem que ser. Porque o marido, eu sempre pergunto assim, irmã, o seu marido pode ser afetuoso, carinhoso com a vizinha? Não, mas essa irmã tem que dar para ele, né, generosidade, carinho. Tem que fazer que é de neném, sabe que homem é bobo, né? Que é de Você não faz, irmã. Você não é bondosa, generosa. Estou esperando, cara. Fala, bem, pronto. Já estou satisfeito. Um amém só me satisfaz. Mas não é verdade, irmão. Mas não é verdade. Não é verdade. Bondade, generosidade, paciência. Poxa, você tem paciência com todo mundo. Você não tem paciência com o santo seu marido? Às vezes só espera que o marido dê. Não tem paciência. Ele não pode gaguejar. Ele não pode cair num buraco dirigindo. Você não pode errar nada. Está surdo? Está cego? Você só está derrubando o sujeito. Tu está rindo porque acha que eu estou falando da Kátia? Eu estou falando de você, irmão. Não estou falando da Kátia, não. A Kátia já sabe de tudo isso. Você que não sabe. Mas não é verdade, irmão. Mas a gente não tem que pensar nisso. Às vezes a gente tem dificuldade de unidade em casa, unidade no casamento, nem está se dando bola para isso. Aí vem, porque na igreja não tem unidade. O bicho tem que botar o uniforme do exército aqui, tem que fazer isso. Irmão, olha para você. Você não está conseguindo isso com uma pessoa, você quer o quê?
Aí você quer que tudo na igreja satisfaça você, seja do jeito que você se sente bem, sem pensar naquilo que você tem que dar. Quanta coisa eu tive que mudar para ter unidade com a minha mulher? Quanta coisa a Kátia teve que mudar? Quanta coisa você teve? Seu casamento como é que está? Está bem, estamos bem. Você mudou muita coisa para estar bem hoje. Você mudou muita coisa para estar em paz hoje. Porque chega um ponto que ou se muda ou se mata. Ou muda ou a competição nunca acaba. A disputa. Disputa por quê? Pelo poder, pelo mando. O mundo continua desconhecendo a graça, o amor, a bondade e as intenções de Deus. A visão que o mundo tem de Deus é totalmente distorcida, porque é a visão que nós estamos passando. Você sabe que este mundo é que Jesus se refere, não, que o mundo tal, no texto, não é o mundo físico. Ele está falando do mundo de pessoas. As pessoas, desde a época de Adão e Eva, resistiram à verdade. Nem mesmo Jesus conseguiu convencer a todos de que Deus era o verdadeiro Deus. E ainda hoje a igreja enfrenta o mesmo desafio. E a única forma do mundo, das pessoas conhecerem a Deus é através da manifestação do nosso amor para com estas pessoas. Veja como o apóstolo Paulo coloca esse desafio de amar as pessoas. Eu quero ler o texto com você de Romanos capítulo 9. Deixa eu mudar aqui o meu texto, Romanos capítulo 9. E eu estou fazendo isso porque o texto que eu vou ler é um texto não muito pequeno, a partir do 9. Romanos, qual é o capítulo que eu falei? 9, é Romanos 12, perdão, a partir do versículo 9. Romanos 12, 9. Ele diz assim, eu vou ler, me acompanhe com atenção e paciência. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Como é que você entende essa frase? O que é? Ao que na sua vida você é dedicado? Você é dedicado aos seus filhos? Eu sou um avô dedicado aos meus netos. Grande parte hoje da minha alegria, da minha satisfação está nos meus netos. Né? Ainda estou nessa fase. Neto baba em você, suja você, mas que coisa linda. Porque é o meu neto, não é o seu. Então, o que você... Ele diz, olha só, a gente vai lendo a Bíblia, dediquem-se, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Irmão, puxa vida, nós estamos longe pra caramba. Você tem que se inquietar com isso. Você fala, rapaz, às vezes a gente lê a Bíblia, não sei se acontece com você, comigo acontece. Eu leio a Bíblia e falo, Jesus, acho que eu preciso me converter, não é possível. Como é que esse tempo eu não atento, não aprendi, estou longe. Prefiram dar honra aos outros, a gente está sempre procurando a nossa honra, né? Diz aí que fui eu que falei, diz aí que não sei o que lá. Por falar nisso, antes que eu me esqueça, nós entregamos, a Ação Social entregou ontem, o caminhão, aquilo que você trouxe, aquilo que nós ganhamos, e certos momentos, queridos, certas atividades da igreja, eu perguntei para a Ney se a gente podia passar aqui a entrega. A gente sabe, ou pelo menos eu acredito assim, não sei se esse problema existe aqui, que você confia na igreja, que aquilo que a gente pede para você, a gente
não distribui para os diáconos, a gente entrega, não fica para os pastores. Mas então, nesses tempos assim complicados, de tanto mau testemunho, a gente sempre bate foto. Não é para dizer assim, pô, tá vendo? Aqui a nossa igreja é isso, é aquilo, é a nossa igreja. Não é para isso. É uma satisfação. As pessoas que doaram móveis, doaram as coisas. Aqui, ó, a gente entregou, foi uma festa, muito obrigado. Agradece mais uma vez a pessoa, mostrando que foi entregue. Amém, irmão? Então, cuidado. Né? Cuidado, às vezes você critica alguém, critica uma igreja, porque a igreja bateu foto daquele trabalho, mas como instituição, nós temos que, de uma certa maneira, prestar contas das coisas. Amém? É só isso. Vou voltar aqui para o nosso texto. Onde é que eu estou? Você que está acompanhando? 10, 11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Olha aí. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança. Pô, tem esperança? Então, uma maravilha. Mas na esperança, a última palavra de Deus. Não, mas eu estou, a última palavra de Deus, meu Pai, eu confio. Alegre-se. Então, se isso é verdade, fique tranquilo, acalme-se. A esperança, você crê nisso. Aí, o que mais que ele diz aí? Sejam pacientes na tribulação. Ai, quando é que isso vai acabar? Jesus, sangue tem poder. Nossa, eu já estou há 3 horas. Puxa. Usando a minha irmã, eu falei assim, você está querendo o quê? Sair correndo agora? Acabou de fazer uma cirurgia. Você acabou de fazer uma cirurgia onde muita gente já sai toda trombicada. Acabou de fazer uma cirurgia que sai entubado, sai em coma. Você está aí. Então, mas você está bem. Está bem aí, está chorando, está gritando. Mas nós somos assim. Né? É bom falar para você isso. O problema é quando na minha tribulação eu também me deixo ficar impaciente. Quando não uso, não é que falta o recurso para você, você não usa o recurso, você não põe em prática o recurso. Não adianta. Uma vez falando sobre as armas, as armaduras de Deus, o que adianta você ter a armadura de Deus e não vestir? Você me levar na sua casa, aqui, beijo, aqui, minha armadura, que beleza. Você pode me mostrar os cursos que você fez, os cursos que você aprendeu, as clínicas que você fez, as práticas que você fez, as viagens missionárias. Mas se você não usar hoje, não usar agora. Eu falei isso, não adianta você ter uma arma na sua casa, o ladrão entrar lá, você ficar por lá, não pegar a arma, não usar. Não adianta você ficar lá, arma, opa, essa arma. Tem que usar a arma. Não adianta você saber. Então, o que ele disse aqui? Sejam pacientes, perseverem na oração. Às vezes, quantos de nós dependemos de outros para perseverar na oração? Quantas vezes você, não, vamos orar, não, mas vamos orar, tem que orar mais, a gente não tem, parece que não é natural e não é mesmo do ser humano perseverar na oração. E isso é um contrassenso, uma negação de fé. Hein? Eu creio no poder da oração, dos joelhos que se dobram. Aí sai do culto, chega lá fora, pois é, rapaz, não sei mais o que eu faço. Faz o que você cantou. Como que você não sabe? A gente não sabe porque a gente não crê. Quando a gente crê, a gente sabe. Quem crê, sabe. Quem crê, sabe. Quem crê, eu sei o que eu tenho que fazer. Você não crê? Então você sabe. É resistir, é permanecer, é perseverar. Você sabe. Você não quer fazer o que tem que fazer. É outra coisa. Compartilhem o que vocês têm
com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Ô Felipe, você não tem aí R$500, não? Que eu queria ajudar um irmão. Mas o que você foi pedir para o Felipe? Compartilhem com os outros o que você tem. Aí você não tem. Aí você quer pedir no nome da pessoa para o Felipe. Mas o Felipe, querido, não posso agora, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu não sei se ele vai dizer alguma coisa, só vai dizer que não pode, vai explicar. Se ele explicar é pior. É melhor ele dizer não posso do que explicar, porque deixa o irmão pecar sozinho lá e imaginar as coisas. Está vendo? Esse Felipe é um miserável. Miserável. Né, Isabel? Ele é miserável, Isabel. Felipe, você acha? Ele é um miserável, Felipe. Aí você sai falando, não, porque ele não quis ajudar. Mas a Bíblia não mandou você fazer isso. Mandou você compartilhar o que você tem. Se você não tem, você fala assim, pastor Henrique está precisando. Pastor Henrique, não, pastor Henrique tem arroz, está precisando. Rose, pede para você e para mim, vê se tu consegue para nós dois, que eu também não tenho. Eu não posso te ajudar. Mas não é. Quantas vezes a gente faz isso? Né? Quer fazer caridade com o dinheiro dos outros. Não é isso que a Bíblia manda. Aí dá um monte de confusão, aí você se chateia. Quem mandou você se meter nisso? Quem mandou você pensar assim? Que pensamento é esse? De onde veio você aprendeu esse negócio? Aonde você aprendeu assim? Você deve crer na Bíblia e desejar ser abençoado, ser um crente próspero, para quando acontecer isso, fala comigo, meu irmão, está aqui, Deus te guarde e te abençoe. Pronto, você vai poder cumprir bem a palavra de Deus. Por isso que eu devo desejar prosperidade, por isso que eu devo desejar, não para que eu apenas ostente, não apenas para que eu tenha uma imagem, não apenas para que os outros me achem bacana, não, é de fato, né? E você sabe, nos tempos de hoje, nós vivemos de aparência, os homens. Como é que é o ditado do sábio, né? Tem gente toda posuda, se tu virar de cabeça para baixo, não cai uma moeda do sujeito. E não cai nem cartão de débito também, não cai nada, não tem nada. Só aparência. Então, compartilhe o que você... Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Você sabe abençoar uma pessoa que te persegue? Como é que eu vou fazer isso? Dar para ele minhas coisas? Então, a explicação está no versículo, vê isso. Você entendeu isso? Abençoar aqui é falar bem. O que é amaldiçoar? Dá um exemplo simples de amaldiçoar. Rogar praga é amaldiçoar. Né? Vai rogar praga. Vai rogar praga. A gente tem que ter cuidado nas nossas colocações. Às vezes, queridos, a gente quer falar, exercitar. Não é por força, não é por ameaça. Não é assim, não é assim. Entendeu? Presta atenção aqui no bispo. Não é assim. Não adianta você querer usar uma verdade até, um juízo de Deus. O que é o juízo de Deus? É verdade. Verdade. Não precisa você... A alma que pecar morrerá. Aí você... tu vai morrer. Se você passa por certas situações, Deus tenha misericórdia de você e de mim. Eu sempre falo isso. Eu acho que a pessoa vai sofrer, eu acho que vai dar tudo errado na vida dela, eu acho que ela está enganada, acho que ela está de um jeito, acho que a Bíblia diz que vai acontecer com ela, e eu me preparo para a tristeza daquele momento. Eu oro até para dizer, Senhor, que essa pessoa se arrependa e volte aqui para falar comigo, eu vou ajudá-la. Mas não dizer, não sei quem postou na minha linha do tempo a palavra de um pastor,
dizendo que quem sai debaixo do manto dele vai estar ferrado. Meu Pai do céu! Eu, se fosse dessa igreja, eu dizia assim: graças a Deus, então, para mim. Eu não fui chamado para estar debaixo do manto, nesse sentido, de ninguém. Autoridade espiritual não é desse jeito, não. Né? Se eu fosse usar essa expressão, se alguém quer estar debaixo do meu manto, que esse manto seja de Deus, da graça de Deus na minha vida, não o meu, não essa coisa ameaçadora. Deus me livre. Quando alguém quer sair dessa igreja, eu digo: não, está na boa, meu irmão, vai em paz. Eu procuro saber por quê, eu digo: se vai em paz, não peca mais. Pronto. Esse pecado já está perdoado, agora não peca mais. Você quer que a pessoa esteja bem. Mas, infelizmente, você sabia que tem pessoas que gostam desse negócio. Tem gente que quer isso. Tem gente que se sente amada. Você acredita nisso? Eu ia usar uma ilustração muito ruim aqui, não vou usar nada. Vou voltar para a Bíblia, que é a melhor coisa que tem. Então, abençoe e não amaldiçoe. Então, o cara está te perseguindo, pô, Senhor, tem misericórdia dele. O cara está falando de você: Senhor, derrama misericórdia na vida dele. E não roga praga, e não amaldiçoa. É nesse sentido, não é sentido de dar, não é sentido de fazer coisas. Né? A não ser que ele chegue lá e você acha na rua, está faminto, você dá o que comer, mesmo ele sendo teu inimigo. Também é outra colocação aqui, ok, da Bíblia. Então, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Já outro dia falei sobre isso aqui. É muito mais fácil chorar dos que choram, sabia? Porque o sentimento já leva a chorar. Né? Você não chora sem saber o que está acontecendo. Meu Deus, que coisa, começa a chorar pela dor, porque você é mãe, enfim, essas coisas. Então, alegrar com os que se alegram. Na nossa natureza humana, algumas vezes pode rolar um ciúme, né? Poxa, que bom, hein, irmão? Que bom, hein? Que legal, hein? Miserável, nem ora, nem vem na igreja. Eu estou aqui, campanha, vez campanha, estou isso aqui, estou firme, tá? Poxa, fica com raiva. Então, ele está dizendo aqui para a gente fazer essa prática. Tenha uma mesma atitude uns para com os outros. Tenha a mesma atitude uns para com os outros, ponto. Aí, explica aí. Pensa aí nessa declaração. Do que a Bíblia está falando? O tempo já acabou, meu tempo de pregar já está acabando aqui nessa manhã. Já tem vários irmãos até sinalizando para mim. Você não está vendo. É porque eles não fazem assim. Eles fazem assim. Hora de parar de falar. E aí? Vamos voltar aqui para você não se distrair. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Ponto. O que ele está falando? De que ele está falando? Ele está falando de tudo isso aqui. Ele está falando de tudo que foi lido antes. Amem. Sejam pacientes com todos. Não sei se você faz, não, então eu já aguentei muita coisa, mas essa desse, não. Tenham a mesma atitude para com os outros. Se alegrem com todos. Fulano merece. Quem que disse isso para você? Você não acha que tem pessoas que merecem? Eu acho que não tem ninguém que merece. Eu acho que é tudo pela graça de Deus. Bondade de Deus, misericórdia de Deus. Você acha que um apóstolo de Jesus merecia morrer crucificado de cabeça para baixo? Você acha que Paulo merecia? É que ele merecia. Por quê? Porque ele foi perseguidor da igreja? Pensa nos nossos sentimentos, nas nossas escalas.
A gente pode ver bem a graduação do nosso amor. Tenham o mesmo. Então você tem que se perguntar: eu estou tendo a mesma atitude para com todos? As minhas atitudes, ou as minhas reações, ou as minhas iniciativas são seletivas? São seletivas. Para fulano assim, para Beltrano assim, para quem você já riscou do seu caderno, pode, né? Às vezes você tem um sentimento com uma pessoa errado. Pronto, obrigado, ajudou a acordar aí os irmãos. Então, às vezes você tem esse sentimento, não é verdade? Você acha que o fulano é um hipócrita. Você anda preocupado com quem é hipócrita? Você se ocupa de quem é hipócrita? A única hipocrisia que você tem que lutar e discernir é a da sua vida. A hipocrisia dos outros é problema deles. Ah, não vem com hipocrisia para cima de mim, não. Deixa vir, vou fazer o quê? Você vai falar assim: você está sendo hipócrita? Não, deixa eu ver. Espera aí. Senhor, vou fazer uma oração antes de falar contigo, Pai. Se ele for hipócrita, que ele pisque muito. Sei lá. Tem tanta loucura aí. Você acha que o que eu estou falando é maluquice, mas não é. Então, aí você já acha que o cara é hipócrita. Olha, meu irmão, eu queria... Tá bom. Deus abençoe. Nada, não acredito. Tende a mesma atitude. Você deve sublinhar a atitude aqui no texto. Não é o mesmo pensamento. Eu posso ter pensamentos diferentes, mas vou ter a mesma atitude. Bem? Fala para a irmã, faz um esforço grande e fala assim: amém. Não precisa nem gritar, só fazer um esforço. Amém. Amém. Quando você diz amém, é que você está trazendo para você o conceito. Amém. Tenha o mesmo sentimento. Tenha o mesmo sentimento. Quem cala consente, bispo, mas em relação a ouvir a Bíblia, não. Nem sempre quem fica calado consentiu, abraçou, engoliu, digeriu, recebeu. Então, não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de Deus. Está nem lendo a Bíblia aí comigo, né? O que está escrito aí? Não retribua ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Não é fazer o que todos acham que é correto. Olha aí, você está perdendo muita coisa essa manhã. Esse sono está teu inimigo. Está roubando de você. Está deixando você ouvir uma coisa importante. Que você não aprende só no vai que vai, vai que vai. Pega ali. Precisa ouvir. Precisa comer, precisa engolir. Porque você se tornou bonitinho assim pelo que você comeu. Esse seu corpinho, não importa. É o que a gente come, se alimenta. Sua força é o que você se alimenta. Espiritualmente é a mesma coisa. Então, tenho a mesma atitude, já fomos. Não retribuam mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, o que Deus diz que é certo. Mas isso não deve ser escondido nesse contexto, deve ser diante das pessoas. Vejam o seu testemunho, a sua postura, a sua reação. Estou nem aí, problema de cada um. Pois é, tá bom. Siga como você acha. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Tá vendo? Mas nem tudo é possível. É verdade. Posso ser frustrado nisso. Posso não conseguir viver em paz com alguém.
Mas eu só vou ter essa convicção depois que eu fizer todo o possível. Sem fazer todo o possível, não adianta você dizer que não adiantar, ou que não adiantou, ou que não adianta, porque você não fez nada, você não tentou aqui, não tentou caminhos. Então, faça o possível, essa é a minha parte. É o resto você não fala nada. Você não tem que ficar falando isso. Irmão, olha, eu estou com esse problema com você, mas eu já fiz todo o possível. Você não tem que fazer nada, não tem que falar nada, não tem que dar satisfação nenhuma. É Deus que vai te julgar nisso. Você vai falar com os outros para quê? Ô fulano, você não está mais falando não? O diácono Léo Maia está aqui nessa manhã. Estava com saudade de você. E a sua esposa está aqui. E o que mais importante, que interessa, é que a Sarinha também veio. Então você fala assim, por que você não fala mais com o Léo Maia, não? Ah, rapaz, fiz tudo. Não tem que falar nada. Não, está tudo bem, tá bem. Eu fiz tudo. Está bem, está tudo em paz. Eu não tenho que... Mas você não está... Não, eu... Está morando longe. Não tem que ficar essas coisas. Ficar dando satisfação. A gente, quando faz certas coisas, a gente quer parecer espiritual para os outros. A gente quer dar uma de... eu sei, eu já fiz tudo para agradar a ele. Mas não é essa a questão. Não é? Eu faço tudo para agradar a minha mulher, não consigo. Aí o que eu faço? Eu paro de agradar ela? Não. Agradar a minha mulher não é uma questão de compensação e de reação ao que ela fez e o que ela não fez. Agradar a minha mulher está dentro do pacote da minha obrigação para ela. Fazendo assim, eu tenho o direito de também negar. Só se você faz tudo, se você não faz nada, você vai negar. Você está devendo para caramba. Mas eu, no meu caso, eu estou com aplicações e mais aplicações de generosidade. Meu saldo é hiperpositivo. Vamos voltar. Façam todo o possível, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é vingança, eu retribuirei. Versículo 20, pelo contrário, se teu amigo tiver fome, dele de comer, se teu inimigo, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Por que você leu isso? Você não está falando de unidade? Estou. Então, esse aqui, Romanos, esse texto é um manual prático dos detalhes para viver em unidade. Sem observação desse texto de Romanos, dessa instrução detalhada de Romanos, nós não vamos chegar à posição de atender esse pedido de Jesus. Porque nós gostamos de chegar a Jesus e que Ele atendeu os nossos pedidos, mas você tem que ter disposição de atender o pedido dEle. Esses, pelo menos, é o mínimo que Ele pede para mim. Poxa, mas esse mínimo, não importa, irmão. Eu vou me aplicar. Eu estava refletindo sobre essa coisa, sabe? E eu não sei se está muito certo o meu pensamento, mas eu passo a pensar assim. Comecei a pensar assim. Você sabe, as pessoas que duvidam das promessas de Deus são as pessoas que não obedecem aos mandamentos de Deus. Todo crente que obedece a Deus, todo crente que obedece a palavra do Senhor, tem a maior certeza que a bênção de Deus vai vir sobre eles. Todo mundo que obedece a Deus não precisa reivindicar nada. Não precisa esfregar a Bíblia na cara do Senhor. Senhor, tu prometeu, hein? Tu... Não precisa. Não precisa. Por quê? Porque você obedece às ordens dele. Porque você obedece os mandamentos dele. Quem obedece os mandamentos de Deus tem certeza que todas as promessas de Deus são para a vida dele. De prosperidade, de paz, de vitória, porque crê
não crê só nas promessas, crê também nas ordens, crê também no mandamento do Senhor. Amém, amado irmão? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.